Amém? Pai do Senhor para os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus por mais uma vez a gente estar aqui na casa do Senhor, para nós podermos aprender, nos nutrir da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para mim e para você nessa noite. E nós vamos continuar aqui meditando na sua palavra. Nós estamos falando sobre a importância do papel, o importante papel dos pais na vida dos filhos, quando se trata de orar pelos filhos, de abençoar os filhos, o quanto que isso é importante e é necessário nós estarmos em constante oração pelos nossos filhos. E nós aprendemos aqui na semana passada o que isso simboliza, o que isso significa no mundo espiritual. Quando nós oramos pelos nossos filhos, nós guerreamos, e quando nós guerreamos, nós temos que estarmos preparados para essa guerra. Nós temos que estarmos preparados para ter esse momento de batalha espiritual pela vida dos nossos filhos. E para preparar para a guerra é necessário ter uma armadura. E para se ter uma armadura é necessário ter um preparativo para tomar posse dessa armadura, que nós aprendemos na semana passada, né? Onde nós aprendemos que os maridos devem amar as suas esposas, que as esposas devem honrar os maridos, que os pais devem abençoar a vida dos filhos, não irritar, né, os filhos, e que os patrões não devem abusar dos seus empregados, e os empregados devem respeitar os seus patrões, enfim. Uma série de ordenanças e de instruções que Paulo ele estava passando ali para aquela igreja de Éfeso, para ensinar eles a importância de estar preparados para essa batalha. Nós aprendemos também que a nossa guerra ela não é contra os nossos filhos, ou não é contra nossas esposas, não é contra os nossos esposos, mas é sim contra, nós estamos guerreando no mundo, no nível espiritual, né? Não é contra a carne nem contra o sangue. E nós pegamos aqui alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que estavam intercedendo pela vida dos seus filhos, né? Quando nós olharmos aqui, nós vimos que tinha um soldado, ou melhor, que tinha Paulo. E Paulo ele fala que a oração é uma guerra. Paulo ele deixa bem claro que quando nós oramos, nós estamos acessando o mundo espiritual e guerreando como um bom soldado. Por isso ele, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo 30, Paulo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim. Então Paulo está convidando a igreja para entrar em combate com ele nas orações por ele, né? Paulo estava necessitado de oração nesse momento. Então nós vemos que Paulo ele dá aqui algumas instruções em relação a isso. Hoje nós vamos falar sobre nós vamos entrar aqui nesse primeiro assunto de hoje, sobre um pai de joelho e uma filha, e sua filha de pé. A Bíblia fala assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ajoelhou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filha está morrendo. Por favor, venha à minha casa e ponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o oprimia, e estava ali uma certa mulher que já havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre daquela enfermidade.
Enquanto Jesus estava falando com ela, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos, maravilhados. Aqui a Bíblia está dando um exemplo, contando a história de Jairo, e que Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, ele era o prefeito, ele era o governador, ele era o juiz, ele era o tesoureiro, ele que comandava a cidade praticamente. O chefe da sinagoga, ele tinha o templo, ele fazia cultos, mas ele, ao mesmo tempo, ele era como se fosse um delegado da cidade, vamos dizer assim, uma autoridade maior na cidade. E a Bíblia fala que a filha de Jairo estava doente, quase morrendo, e Jairo foi se encontrar com Jesus quando Jesus estava desembarcando ali naquela cidade. Ele estava num barco, ele chegou do outro lado da margem, e Jairo já estava ali aguardando Jesus chegar. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus chega, ele já faz logo um convite para que Jesus vá até a casa dele, para curar a filha dele. O ato de Jairo fazer o convite, convidar Jesus para ir até a casa dele, se nós traduzirmos ou se nós adaptarmos para o que nós estamos aprendendo, eu diria que Jairo estava intercedendo pela sua filha. Eu diria que Jairo, ele estava buscando uma solução ou uma cura pela vida da sua filha. E aí nós vemos que a importância da atitude de Jairo em ter ido buscar a presença do mestre. A importância da atitude desse homem ter ido buscar Jesus, porque entendo que se ele não tivesse ido, não tivesse buscado, não tivesse ido atrás de Jesus, talvez a sua filha realmente teria morrido, e ela não teria encontrado a cura como ela encontrou. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, uma mulher interrompe essa trajetória de Jesus, e ainda também de tabela, pelo convite de Jairo, recebe a cura também. Nós vemos assim. Então, muito importante nós, pais, estarmos orando pela vida dos nossos filhos, buscando a Deus pelos nossos filhos, pedindo para que o Senhor venha abençoá-los, derramar sobre eles vitória, derramar sobre eles bênçãos, para que eles venham serem abençoados. Nós não temos que olhar para os nossos filhos, às vezes, eu não vou dizer inconscientemente, porque quando nós falamos com consciência, né? Às vezes nós falamos sem pensar na consequência do que nós falamos, mas nós sabemos muito bem o que nós vamos falar. Ah, nossa, eu falei, nem vi, eu falei isso? Não, você sabe o que você falou. Talvez você não falou com tanta atenção, que você não percebeu o que tinha falado, mas certamente você pensou antes de falar. Não tem como você falar sem pensar. Ah, não, eu falei sem pensar. Não, você falou sem pensar nas consequências, mas a palavra que você falou é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós, ou às vezes os pais, têm o hábito de, ao invés de abençoar os filhos, eles amaldiçoam os filhos, né? Os filhos fazem uma arte, sua peste, seu peste, né? Seu danado. Eu já vi mães xingar os filhos assim, de palavrões pesados. Eu já vi pais discutir com os filhos, amaldiçoar filhos. E isso traz um peso nas vidas dos filhos muito grande, porque os pais são autoridade na vida dos filhos. Se você analisar o poder da palavra de uma autoridade,
Lembra que nós lemos na semana passada um soldado que falou para Jesus assim: olha, o meu servo está doente, diga-lhes uma palavra. Na verdade, ele não falou o meu servo, ele mandou alguém falar com Jesus, né? Ele não foi até Jesus. Por que ele não foi? Porque ele mesmo, esse centurião, não chegou até Jesus e não falou diretamente com Jesus. Por que ele não chegou em Jesus e falou assim: olha, eu preciso te pedir uma coisa para o senhor? Porque ele estava respeitando uma autoridade. Então, para chegar até Jesus, ele entendendo que Jesus estava muito acima da autoridade dele, ele entendeu que ele mesmo não podia chegar até Jesus. Então ele pediu para alguém ir no lugar dele. E ele disse para Jesus: eu peço que você fale somente uma palavra e o meu servo vai ser curado. Por que ele disse isso? Porque quando ele entende que alguém tem uma autoridade e está sobre uma autoridade, a palavra que essa pessoa lança tem um efeito muito grande no mundo espiritual. A palavra que você lança sobre a vida dos seus filhos tem um efeito muito grande no mundo espiritual, porque nós somos autoridade sobre eles. Aí ele conclui, o próprio centurião manda concluir: olha, diga para ele que quando eu falo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu falo para ele vir, ele vem. Ou quando eu falo para ele faça isso ou aquilo, ele faz. Ele está dizendo assim: eu sei quem é a autoridade, eu reconheço a autoridade, eu sei como funciona uma autoridade. Ele está dizendo para Jesus: eu reconheço a sua autoridade, eu tenho certeza que se o Senhor mandar no mundo espiritual que algo aconteça, vai acontecer. Se o Senhor der uma ordem no mundo espiritual que o meu servo seja curado, ele vai ser curado. Porque se eu sou uma autoridade da terra e eu digo isso para ele, ele já me obedece. Imagina, é mais ou menos traduzindo, imagina o Senhor, mestre, sendo uma autoridade suprema, o nome que está sobre todos os nomes, dando uma autoridade no mundo espiritual. Qualquer coisa obedece a Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? O poder de joelhos dobrados de um pai. O pai ajoelhou-se e imediatamente a menina se levantou. O que quer dizer? Quando Jairo dobra o joelho, quando ele clama por Jesus, a Bíblia fala que Jesus cura a menina. Um pai intercessor não fica preso no orgulho religioso, não acredita em sua boa fama, mas se humilha e dobra os seus joelhos diante do Senhor. Nós temos que entender: não, mas eu aprendi assim, não deu certo, então muda a estratégia. Não, porque a minha religião sempre foi essa e eu aprendi que é assim que as coisas funcionam, mas não está funcionando. Para e pensa: será que você não está fazendo um pedido para uma pessoa errada? Será que nós não estamos intercedendo de forma errada? A intercessão vence o desespero. O medo das má notícias de morte e a desistência dos outros que não creem. A intercessão vence o desespero e o medo das más notícias. Quando você está intercedendo, quando você está orando, você confia. A oração, ela atrai confiança. Quando nós oramos, nós desenvolvemos mais confiança em Deus, mais confiança no Mestre. A intercessão vence a incredulidade e atrai Jesus para dentro da sua casa. Aprenda a orar com fé, aprenda a buscar com fé. Pastor, eu tenho um filho que, meu Deus do céu, ore com fé pela vida dele, busque com fé por ele, que eu tenho certeza que as mãos do Senhor vão agir pela vida do teu filho. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário e vai mover as mãos do Senhor através da sua oração. Mas já falaram para mim que meu filho não tem mais jeito, já falaram para mim que minha filha já esquece, não tem mais jeito. Quando Jairo estava clamando pela vida da sua filha, falando: vamos, mestre, vamos na minha casa, cura minha filha. Alguém chegou até Jairo e falou: não tem mais jeito, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Não tem mais jeito, para de falar com Jesus. Ele está dizendo assim: não adianta, traduzindo e adaptando para nós, não adianta mais você orar, porque o seu filho não tem mais jeito. Não adianta mais você orar, porque a sua filha já não tem mais jeito. É isso que o inimigo quer colocar na nossa mente.
Ele quer colocar na nossa mente que a nossa família já não tem mais jeito, que nossos filhos não tem mais jeito, que nossos projetos não tem mais jeito, que nosso futuro não tem mais jeito. Ele quer colocar em nossa mente que nós vamos morrer do jeito que nós nascemos, sem nada. Mas isso é uma mentira do diabo, porque quando Jesus entra na nossa casa, além de curar a enfermidade, ele ressuscita sonhos, projetos, ele traz coisas extraordinárias para dentro do nosso lar, porque é a presença do Mestre que muda o nosso ambiente. A presença de Jesus, ela muda qualquer ambiente. Pastor, por que eu não sinto que o meu ambiente está mudando? Por que eu não sinto que tem alguma coisa diferente? Talvez você precise de clamar mais. Talvez os seus joelhos precisem de estar mais calejados. A Bíblia conta a história, ou melhor, existe uma história falada de um homem chamado John Wesley. E a Bíblia fala que esse moço, ele tem uma cama, inclusive isso já virou até uma situação histórica, um museu. Tem uma cama, tem uma mesa, uma cadeira, e bem debaixo, perto da cama dele, tem 2 marcas. E uma vez perguntaram para um dos guias turísticos que estavam lá: o que são essas marcas? E ele respondeu: essas marcas são os joelhos dele, que fica dobrado aqui a noite inteira, ou ficava dobrado aqui a noite inteira. John Wesley, ele orava tanto ao Senhor que a marca da sua oração ficou no chão aonde ele dobrava os joelhos. Deixa eu falar. Alguém pega uma água para mim, por favor? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, quando nós falamos de oração, parece que é um pouco assim, é vago, né? Nossa, orar, pastor? Por que eu tenho que orar? Por que eu preciso de orar? Qual que é a finalidade da oração em si? Eu já dei aqui uma vez uma série de mensagens na parte da manhã sobre a oração, como orar, como nós devemos orar. Obrigado. Como nós devemos orar? Como que se deve orar? Como que faz para orar? E nós aprendemos que existem algumas classes, algumas formas, alguns tipos de oração. Nós aprendemos sobre a oração intercessória. O que é a oração intercessória? Quando eu oro por alguém, quando eu busco a Deus pela vida de alguém. A pessoa vai prestar um concurso público, vai prestar um vestibular, vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer um exame médico. Então a gente intercede pela vida dessa pessoa. O fato da gente interceder por alguém não quer dizer que esse alguém não deve orar. Você já ouviu falar dos crentes 6 horas? Quem já ouviu falar do crente 6 horas? Nunca ouviu falar? Os mais antigos já ouviram falar. Não que você seja antiga, né? É que você ouviu a história do povo conta. Mas o crente 6 horas é assim: o cara não vai na igreja, o cara não participa de cultos, o cara não tem compromisso nenhum com a igreja. Mas quando você passa na frente da casa dele, fala: ô irmão, vai para o culto. Você fala: vou para a igreja. Os 6 horas lá por mim lá. 6 horas por mim lá na igreja, porque eu estou precisando de oração. Mas ele mesmo não vai. Eu sou meio assim. Alguma coisa eu acho que Deus precisa mudar no meu coração, irmãos. Porque às vezes assim, parece que eu sou meio orgulhoso em algumas situações, mas eu não sou. É que a minha mente, ela analisa fatos. Imagina só você. Alguém chega em você e pede para você assim, ó. Imagina eu chegar na minha mãe. A minha mãe é uma das intercessoras do meu ministério. Eu chegar na minha mãe e falar assim: mãe, eu estou precisando levantar um dinheiro para nós construir o templo lá da igreja, e a gente está sem recurso nenhum praticamente. A senhora pode fazer uma campanha na madrugada para Deus nos abençoar? Lógico, ela vai falar: claro, eu vou começar a oração. Aí ela, 3 horas da madrugada, o celular dela desperta, ela dobra o joelho e ora até as 4. Só que eu estou como? Dormindo. Não, está tudo bem, minha mãe está orando por mim. Está tudo bem.
Então, quando alguém pede oração para mim, primeiro eu quero saber se a própria pessoa está orando também. Pastor, você ora por mim? Oro, mas você está orando? Pastor, ora pelo meu casamento. Oro. Claro que eu oro, mas você está buscando pelo seu casamento? Você está fazendo alguma coisa para mudar a situação do seu casamento? Não, pastor, se o pastor orar, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Tem gente que joga toda a responsabilidade na vida do pastor, entendeu? Se o pastor orar, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Aí não acontece nada, vem, pastor, você não tem fé mesmo, né? O senhor está meio complicado, hein? Não tá tendo intimidade nenhuma mais com Deus, hein? Pedir para o senhor orar lá, aconteceu nada. Já ouvi isso, irmão. Eu já ouvi isso. Dá vontade de mandar catar coquinho, né? Vai catar coquinho, irmão. Poxa vida, você está achando que a oração é mágica? Se eu estou orando, vem a própria pessoa não orou, e aí fica esperando do pastor, né? Então é necessário que você tenha essa consciência, tá? A intercessão vence a incredulidade. A intercessão, ela vence quando você ora por alguém, você desenvolve no seu coração a fé, desenvolve no seu coração a forma de crer no sobrenatural. Você tem que olhar-se para a causa impossível de alguém e determinar a bênção sobre aquele lugar, sobre essa causa impossível, falando, vai acontecer. Somente creia que Deus vai fazer. É a tal da palavra profética que eu falo sempre aqui. A nossa boca tem poder. Se alguém olha para você e te vê como autoridade, lança essa palavra sobre a vida das pessoas. Lança a palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Lança uma palavra de maravilha sobre a vida das pessoas. E só espera que logo vai vir um testemunho. Essa pessoa vai te contar algo extraordinário que Deus fez na vida dela. Não é contaminado pela dúvida e a incredulidade dos que choram pelo fim da vida, mas crê na ressurreição da filha que se coloca de pé. Esse pai, as pessoas vieram até ele falar para ele, sua filha morreu, sua filha não tem mais jeito, já estão chorando o luto da sua filha, já estão preparando o enterro dela. Mas isso, um homem que está andando com Jesus, olha que interessante, a palavra é, aquele que anda com o mestre, ele não para por causa de uma má notícia. Aquele que anda com Jesus não deixa uma palavra, ao contrário, desanimar ele. Ele poderia muito bem, pastor Everton, olhar para Jesus e falar, mestre, valeu, obrigado, boa intenção aí, mas não precisa mais não, estou de boa. Ué, mas por quê? Não, porque não precisa mais, já morreu mesmo, tá tranquilo, não tem problema. Ele poderia muito bem ter abandonado Jesus ali e seguido para sua casa fazer o velório da sua filha. Ele poderia ter olhado para o mestre e falado, mestre, não precisa, fica aqui que agora daqui para frente eu sigo sozinho, porque eu acabei de receber uma má notícia. Foi ministrado aqui, eu achei muito interessante. Acho que foi o pastor Wanderson que ministrou. Ele falou assim, antes, todas as vezes que nós vamos receber uma bênção, ou que nós recebemos uma promessa, primeiro nós sofremos uma dor. Primeiro alguma coisa vai nos incomodar. Todas as vezes, nós vemos isso como? Nós vemos isso na vida de José. José tinha um projeto de Deus, tinha um sonho de Deus para ele, mas antes dele ele viver a promessa do Senhor, ele passou primeiro pelo cativeiro, ou melhor, ele passou primeiro por uma situação de prisão, uma situação de engano, para depois ele poder viver a promessa do Senhor. Nós vemos na vida de Jairo, antes mesmo de Jairo ver a sua filha ser curada, ele teve que sentir o sabor da morte, ele teve que experimentar o que é a dor de perder uma filha. Mas mesmo diante da dor de perder uma filha, ele não abandonou Jesus no meio do caminho, ele levou Jesus com ele. A palavra que eu tenho para mim e para você essa noite é, mesmo diante de uma má notícia, mesmo diante de uma situação difícil, eu falo para você, não abandone o mestre, não abandone Jesus, leva ele com você na dor mesmo, porque lá no final ele vai abençoar a sua vida, lá no final o milagre vai acontecer. A Bíblia está dizendo que ele não foi contaminado pela incredulidade e nem pelos aqueles que choravam o luto da morte da sua filha. As pessoas já estavam chorando porque a menina morreu, mas ele disse, não, podem chorar à vontade,
mas eu estou indo com o mestre, daqui a pouco a gente chega por aí, e o milagre vai acontecer. Em Marcos capítulo 7, versículo de número 25 e 30, diz assim: de fato, logo que viu falar dele, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos pés. A mulher era grega, mas sírio-fenícia de origem. Rogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela respondeu: mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem. Então ele lhe disse: por causa da sua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado ela. Essa história é uma história muito conhecida, que nós sempre mencionamos aqui. Eu acho lindo essa passagem da Bíblia. Essa mulher, por que Jesus, primeira coisa, vamos entender, por que Jesus, ele considerava a mulher sírio-fenícia cachorrinho, os sírios-fenícios cachorrinhos? Primeira coisa, vamos entender isso, porque os sírios, eles eram um dos principais inimigos do povo de Israel. Outro ponto, Jesus ele não tinha vindo para outras nações a não ser para o povo judeu. Então, pastor, não estou acreditando, pastor, quer dizer que Jesus ele não veio para nós? Não, Jesus ele não veio para nós. Jesus veio para o povo dele, o povo que lá atrás, lá no começo da história, era chamado do povo hebreu. Depois se tornaram o povo de Israel, que hoje são o povo judeu, que são o povo escolhido de Deus. Jesus veio para eles, não veio para nós. Sendo que Jesus veio para eles, a missão que Jesus tinha naquela época era o quê? Era mostrar para eles, mostrar para o povo judeu que ele era o Messias, que ele era o enviado. Mostrar como? Através de milagres, através de curas, através de sinais. Por isso que na época de Cristo acontecia muitos milagres vindo das mãos do mestre. Porque Jesus ele precisava impactar, convencer o povo de que ele era o enviado, e ele era na época e é hoje o enviado de Deus. Então, quando essa sírio-fenícia, essa mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas era uma egípcia, quando ela chega em Jesus e cai de joelhos e fala para ele: ajuda minha filha, a resposta de Jesus para ela é: primeiro deixa eu dar. Ele está mais ou menos assim, deixa eu fazer o que eu vim fazer para o meu povo, se der tempo eu atendo você. A resposta é mais ou menos essa: eu vim para o povo judeu, não vim para vocês. O que eu tenho para fazer, eu preciso convencer o povo judeu, eu preciso convencer esse povo aqui. Vocês para mim não, vocês, aqui Jesus está dizendo, vocês são considerados como cães, como cachorrinhos. Mas essa mulher, ela lança uma palavra que comove, que mexe o coração de Jesus. E ela diz: mestre, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo assim: eu não preciso que o Senhor derrame sangue pela minha filha, eu não preciso que o Senhor dê a sua vida pela minha filha, eu só preciso de uma fagulha do seu poder e liberte a minha filha. Eu só preciso que o Senhor lance uma palavra e a minha filha seja curada.
E essa palavra e esse dito dessa mulher mexe com o coração do mestre e fala: eu nunca, nem em Israel, vi uma fé tão linda como a sua. Pode voltar para sua casa que a sua filha está liberta. Foi a palavra que Jesus lançou. Agora, pastor, se Jesus não veio para nós, o que nós estamos fazendo dentro dessa igreja? O que nós estamos fazendo indo para a igreja? Por que nós buscamos a Deus? Porque nós somos adotados. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou, porque a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus não os receberam, mas todo aquele quanto aquele que o receber terá o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se Jesus veio para os seus eram quem? O povo judeu, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus para a salvação, o povo queridinho, as meninas dos olhos do Senhor. Mas eles não receberam. Por que eles não receberam? Porque se você olhar os judeus ortodoxos, eles estão esperando Jesus voltar até hoje. Eles não acreditam que o Jesus que veio é o Messias. Eles estão esperando o Messias voltar ainda. Então eles rejeitaram esse Jesus que nós pregamos na Bíblia. Mas ele disse assim: os meus não me receberam, mas todo aquele que me receber terá o mesmo direito que eles que me negaram. Então por isso que nós temos o direito da salvação em Cristo Jesus. Vamos lá. A interferência de uma mãe de joelhos. Uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos pés de Jesus. Olha o poder da oração de uma mãe intercessora chama pelo poder de Deus para inabilitar uma atividade demoníaca sobre a vida da sua filha. Pastor, minha filha não está bem, minha filha está passando mal, minha filha está possessa, e o que eu faço? Ora, você é autoridade sobre a vida da sua filha. No mundo espiritual você também tem autoridade. Pode pôr a mão e mandar embora, que vai ser liberta. A intercessão não se importa em parecer abusada, incômoda ou perturbadora, mas se concentra na necessidade familiar imediata. A perseverança dessa mãe vence proibições e limites na busca da cura e da libertação da filha. A intercessão sabe que todos podem participar da mesa do reino dos céus e tem a oração como resposta que ativa a ação de Deus. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, eu sempre gosto de falar sobre isso. Nós falamos assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Essa palavra, essa expressão, venha a nós o teu reino, é que seja manifestada a presença de Deus aqui na terra. Por isso que nós oramos, venha a nós o teu reino. Por isso a Bíblia fala assim, que quando a Bíblia fala sobre reino dos céus e o reino de Deus. Você já viu isso, essa diferença na Bíblia? O que é o reino dos céus e o que é o reino de Deus? Quando nós falamos do reino dos céus, nós falamos de coisas espirituais. Nós falamos de coisas celestiais. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos da manifestação de Deus na terra, nas coisas materiais. Nós falamos de ver o impossível de Deus acontecer aqui na terra. Razões do sofrimento dos filhos. Em Lamentações capítulo 5, versículo 7, até o 16 diz assim, eu vou ler resumido para a gente entender. Nossos pais pecaram e já não existem mais. Aqui nós vemos aqui Jeremias falando assim, ó, meus pais pecaram, já morreram, já foram, não existem mais. Aí ele segue e ele diz assim, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Olha que interessante. Não existe esse negócio de espírito familiar. Anota esse versículo para quando alguém falar isso para você mostrar na Bíblia para eles. Esse negócio não existe. Não tem nada a ver. Jesus levou na cruz uma coisa, outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nossos pais pecaram. Lamentações de Jeremias capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: nossos pais pecaram, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Grifa isso. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa nos livrar das suas mãos. Conseguimos o pão arriscando a nossa vida, enfrentando a espada no deserto. Dos nossos corações fugiu a alegria, das nossas danças. As nossas danças se transformaram em lamentos, a nossa coroa caiu da nossa cabeça. E ai de nós, porque nós temos pecado. Nós temos que ver, nós estamos aqui entendendo que, pastor, por que meus filhos entram em sofrimento? Porque às vezes a atitude é dos pais. Se nós pararmos para pensar, nós herdamos tudo de nossos pais. Tudo nós herdamos. Nós herdamos as finanças dos nossos pais, quando eles deixam alguma coisa para a gente. E se nossos pais morrerem endividados, nós herdamos a dívida deles também. Sabia disso? Se minha mãe fizer uma conta agora, fizer um empréstimo de R$1 milhão no banco, e Jesus levar ela daqui a um mês, ela lascou a vida dos filhos dela tudinho. O banco perdoa a dívida de quem morre. Perdoa não, está devendo, tem que pagar. Mesmo morto tem que pagar. Então vamos lá. Se nós herdamos tudo de nossos pais, bênçãos e também o que não é bênção, significa dizer que até mesmo as atitudes que nossos pais têm interferem diretamente nas nossas vidas. Como assim, pastor? Vou explicar melhor. Vamos lá. Imaginem vocês que eu venho e trabalho e construo um grande patrimônio. Meus filhos vão, por causa da minha atitude de trabalhar e construir um grande patrimônio, isso vai deixar os meus filhos bem abastados, sim ou não? Quando eu morrer e a minha esposa morrer, eles vão bater a mãozinha uma na outra e falar assim: agora é só desfrutar o que o pai deixou para nós. Ou seja, a minha atitude, na minha juventude, na minha mocidade, na minha tenra idade, deixou a bênção pela vida dos meus filhos. Então, eu agi e eles receberam por causa da minha ação. Como eu falei, que dei o exemplo da minha mãe, se eu fizer uma dívida muito grande agora, e Jesus me levar antes de eu pagar essa dívida, também por causa da minha atitude, por causa da minha ação, por causa da minha falta de pensar, eu vou deixar uma dívida muito grande para os meus filhos pagarem. Então as nossas atitudes interferem diretamente na vida dos nossos filhos. E o que Jeremias está dizendo são: nossos pais pecaram e já não existem mais. Aí ele vem falar: e nós levamos o castigo por causa dos seus pecados. Ou seja, o efeito dos pecados dos meus pais, dos nossos pais, agora estão sobre as nossas vidas. Nós herdamos isso. Nós herdamos. Aí um exemplo: se o pai pecou, se o pai matou alguém, se a mãe traiu, se a vida dos pais foi uma vida de... Vou falar uma palavra forte, mas para impactar e despertar você, tá? Se a vida dos pais foi uma vida de desgraça e derrota, a vida dos filhos também, a possibilidade dos filhos levarem uma vida de desgraça e derrota também é muito grande. Porque agora vai começar a vir o quê? Vai começar a vir as perseguições, vai começar a vir as maldições, vai começar a vir os cativeiros e tragédias familiares, tudo porque os pais plantaram lá atrás. Vai começar a vir a herança de infortúnios, influências espirituais e perniciosas estarão agindo na vida dos filhos por causa da atitude dos pais. Se nós entendermos isso, isso que eu estou falando aqui, nesse pedacinho aqui,
É sobre isso que a casa de Maquir prega, que nós ensinamos vocês. É sobre isso. Se você quer saber por que a sua vida não está dando certo, por que você não está indo para frente, por que você não prospera, por que você está sendo traído o tempo todo, por que você está sendo roubado o tempo todo, começa a fazer uma análise na vida dos seus antepassados, vê como eram os seus pais, vê como eram os seus avós, e agora você vai entender o que está agindo na sua vida. Outro dia eu estava assistindo um debate, um podcast, uma rádio, e um pastor muito renomado, ele disse assim: esse negócio de maldições hereditárias não existe, isso é falácia. Ele usou exatamente essa palavra para falar. Isso é falácia. Talvez porque ele usa um outro termo sobre a questão da maldição. Mas vamos entender aqui, rapidinho, o que é a maldição. Existe a maldição cultural, que é a maldição que às vezes a gente acredita que está agindo como se fosse... sabe a maldição de encantamento? Tipo Harry Potter, a maldição da pedra filosofal, alguma coisa do tipo. Sabe? Tipo assim, nossa, aquela casa é amaldiçoada. Sabe? Essa questão, esse tipo de maldição não existe. Tá? Isso é fato, eu concordo com ele. Aquela casa causa... filme de terror, para quem já assistia, porque crente na casa de Maquir não assiste filme de terror, não. Ele é liberto disso, sabe? Mas antes de você ser liberto, talvez você assistiu a colheita maldita, né? Não tinha uma parada assim? Então, assim, parece que aquela terra, aquela plantação de milhos desse filme era amaldiçoado sobre um encantamento. Porque fizeram alguma coisa que virou um encantamento de maldição. Essa maldição é a maldição cultural. O povo olha e fala: nossa, misericórdia, deve estar amaldiçoado aquilo ali. Isso é a maldição cultural. A maldição bíblica, ela vem de Deus. Agora eu choquei vocês, isso vai dar um corte pro Reels, né? A maldição, o pastor falou que a maldição vem de Deus, coloca lá, senhor. A maldição bíblica vem de Deus. É Deus que amaldiçoa. É Deus que lança a maldição sobre os homens. Mas o termo da maldição bíblica, a palavra em si é feia, né? Maldição, misericórdia. A palavra em si ela é feia, mas se nós olharmos a prática da maldição lançada por Deus, ela é como se fosse um corretivo de Deus na vida do homem. Se nós olharmos quando Adão e Eva pecam, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver Deus falando assim: por causa de você, maldito será a terra. Então ele está falando assim, que a terra vai ser amaldiçoada, vai ter espinhos, vai criar ervas daninhas, e Deus está lançando. Deus, ele fala, se tem uma passagem na Bíblia, depois se alguém achar me fala, eu coloco entre vós a bênção e a maldição. Escolham qual vocês querem. Porque é Deus que nos propõe isso. A maldição é a consequência das nossas atitudes. Pecou, o pecado nos distancia de Deus. Isso é uma maldição. O maior castigo que o ser humano vive quando ele peca é a distância entre ele e Deus. Deuteronômio o quê? 11:26, lê para mim. Deus falando, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Então a palavra maldição na Bíblia, ela tem a função de correção, de corrigir,
de trazer o povo de volta para a presença de Deus. O povo se sente longe, fica longe de Deus. Aí começa a vir as pragas, começa a vir as dores, começa a vir a dificuldade, começa a doer, e o povo fala: eu preciso de Deus, eu preciso voltar para a presença de Deus. Aí o povo vai e volta para Deus de novo, por causa que estava doendo, tá? Tá vendo que interessante? Como que é a palavra, né? Como que é a palavra? Agora, vamos lá. Tudo bem, o termo maldição hereditária não está na Bíblia. Fato que não está. Assim também como o termo, sabia que o termo trindade também não está na Bíblia? Você nunca só ouviu falar assim, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai ouvir falar isso na Bíblia. Você nunca vai ouvir isso na Bíblia. E alguns outros termos também que não existem na Bíblia, são termos técnicos. São termos que se usam na teologia, dá para nós compreendermos. Então, todas as vezes que nós falarmos sobre maldição hereditária, nós estamos falando assim, a minha atitude, é mais ou menos assim, a minha atitude trouxe para mim um castigo de Deus. O que é o castigo de Deus? É a maldição vinda do próprio Deus. Então, eu estou agora sofrendo uma correção de Deus, que é a maldição, e agora os meus filhos, que nasceram depois de mim, também estão sofrendo, porque eu estou sofrendo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, se os meus filhos estão sofrendo, por que eu estou sofrendo? Porque eu pequei e eu recebi uma correção de Deus, eles herdaram de mim essa correção também. Até que alguém no meio do caminho fala: eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais continuar assim, eu quero fazer diferente. Meus pais, aqui nós estamos vendo aqui Jeremias falando, meus pais pecaram e já não existem mais, e nós também pecamos. Ele está falando, nós estamos repetindo os mesmos erros que meus pais repetiram. Nós falamos aqui outro dia sobre os filhos de Corá. Corá, ele foi aquele moço que se rebelou contra a liderança de Moisés, e a terra engoliu ele. Ele e mais algum povo com ele lá. Os filhos de Corá, eles também se nós olharmos dentro da lei bíblica da época, os filhos de Corá também tinham que ter sido eliminados. Mas eles não foram eliminados, por quê? Porque eles decidiram fazer diferente do pai deles. Falaram, não, meu pai pecou, não precisa fazer igual. Até um tempo atrás aqui, um pastor veio e falou assim, está vendo, não existe maldição hereditária. Porque Corá morreu, os filhos de Corá ainda viraram salmistas. Mas não é porque eles viraram salmistas, não é porque os pais morreram e eles viraram salmistas por causa da força do pensamento deles. Não, porque eles decidiram fazer diferente do que o pai deles fizeram. Quando nós decidimos fazer diferente do que os nossos pais fizeram, o castigo que estava sobre os nossos pais não estará sobre nós. Nós não vamos viver sobre isso, porque nós decidimos fazer o quê? Se meu pai errou aqui, eu não vou errar aqui. Meu pai foi um mau exemplo nessa área, eu não vou fazer igual ao meu pai, vou fazer diferente. Não precisa de você falar. Às vezes as pessoas veem a gente pregando sobre padrão de repetição, parece que se torna até uma como que eu posso usar? Qual a palavra? Uma desculpa para poder pecar e fazer igual. Ah, não. Mas também, né? Minha mãe fez, eu faço também. Eu sou igualzinho a minha mãe. Se minha mãe fazia, eu faço também, porque eu sou filho, eu aprendi com minha mãe. Minha mãe falou que minha mãe ensinou assim, eu faço assim. Não, se meu pai fez, eu faço também. A culpa é do meu pai, ó, ele que fez. Ele que pecou.
Meu pai pecou, meu pai ensinou para a gente que é assim que tem que ser feito. Eu estou ensinando para você que sim, existe uma repetição de padrão, quando sim, existe uma doutrinação dentro dos lares. Mas quando a gente traz esse conhecimento para você, é para você falar assim: não vou fazer igual meu pai fez, não vou fazer igual a minha mãe fez, não vou fazer igual os meus avós fizeram. Eu vou levar uma vida diferente. É a hora que você estiver orando, você vai pôr as mãos dos seus filhos e falar assim: os meus filhos não serão como eu fui na minha hora que eu estava pecando, na hora que eu estava errando. Eles serão uma bênção do Senhor. Porque de verdade, se fosse para os meus filhos copiar tudo que eu já fiz na vida, se Deus falasse para mim assim: ó, tudo que você fez, seus filhos vão fazer também. Lá no começo do meu casamento, eu não ia nem querer ter filhos. Eu não ia querer ter filhos, para quê? Para que a gente ia querer arrumar filhos, para os filhos fazer tudo que nós fizemos? Você já parou para pensar tudo que você já fez? Se eu parar para analisar tudo que eu já fiz, e se os meus filhos for fazer tudo de ruim que eu fiz na minha essência adâmica, vamos dizer assim, para que eu ia querer ter filhos? Para os meus filhos sofrer? Para os meus filhos viver? Não. Mas graças a Deus, no meio do percurso, o Senhor abriu a nossa mente e falou assim: olha, dá para você ter uma geração diferente, dá para você criar filhos diferentes. A sua geração pode ser diferente, a sua geração também pode ser diferente. Os seus filhos podem ser diferentes. Os seus filhos não precisam repetir a sua natureza adâmica, mas sim pode repetir a natureza de Cristo, que hoje habita em você, está em você. Vamos lá. A iniquidade geracional é ensinada pelos pais. Por que os filhos sofrem? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Ah, não existe, pastor, não existe espírito familiar, não? Vamos lá então. Vamos para a Bíblia então. Quando alguém falar alguma coisa para vocês aí, vocês mostram para eles, tá? Marca na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que como com de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vou ler de novo. Sabendo que não foi com as coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Traduções diferentes sobre isso aqui. Coisas vãs pode ser tratado com coisas fúteis, procedimento que vossos pais vos legaram, ou ensinamentos que vocês carregaram como legado dos vossos pais. Práticas vãs que por tradições receberam dos vossos pais. Ou outra tradução diz: vida inútil que os seus pais lhes ensinaram. Outra tradução diz: estilo de vida que receberam dos seus antepassados. Outra tradução diz: iniquidade familiar transmitida pelos seus antepassados. Essa é a melhor de todas. Tem até que marcar essa versão aqui, TLDE. Tem que ver que versão é essa. Vou comprar uma Bíblia dessa versão para mim. Então, olha para você ver. A Bíblia está dizendo que nós aprendemos com os nossos pais. E aqui, essa última tradução bíblica que nós vemos aqui, essa última versão, está dizendo assim, ó,
iniquidade familiar transmitidas pelos seus antepassados. Pastor, o que é iniquidade? Eu aprendi que iniquidade é pecado sobre pecado. Fato, iniquidade é pecado sobre pecado. Porém, iniquidade é pecado dos pais sobre o pecado dos filhos, sobre o pecado dos netos, sobre o pecado dos bisnetos. São os pecados que são ensinados, transmitidos. Por exemplo, meu avô era pegador, mulherengo. Um exemplo, estou falando que o meu avô era, não sei. Mulherengo, o homem pegava as mulheres tudinho na rua. Meu pai era igual ao meu avô. E meu avô ensinava meu pai: homem que homem pega todas as meninas mesmo. Homem que homem vai para cima. Meu pai me ensinou isso. Não, se você é homem, você tem que pegar também. Aí eu vou ensinar meus filhos. Isso é iniquidade. Eu estou para transmitir um padrão para eles. Por exemplo, se você analisar, se você olhar, a igreja católica, ela faz o quê? Ela pega desde criancinha, vai doutrinando até ficar grandão. E se você pegar uma família muito tradicional na igreja católica, ela até sabe que ela precisa de Cristo, ela até sabe que ela precisa de aceitar Jesus, ela sente, queima. Eu conheço uma que vem de vez em quando aqui na igreja, você fala de Jesus, ela chora, o coração queima, mas ela não arreda o pé. Por quê? Por causa da tradição. Por que existe uma tradição? Porque foi ensinado do avô, do bisavô, para o avô, para a mãe, passou para ela, e ela está ensinando os filhos, e assim vai, porque ela quer seguir uma tradição. Isso se chama iniquidade familiar, padrão repetitivo de famílias passando de geração em geração. 2 Reis capítulo 17, versículo 40 e o 41. Diz assim: porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Aqui nós estamos falando de novo, tradição, costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos dos seus filhos fizeram como seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Está vendo um ensinamento vindo aqui, um padrão? Isso é iniquidade. Então existe esse padrão de iniquidade geracional, que são transmitidas, ensinadas de pai para filho, tá? Vamos lá. A praga lançada pelos pais. Eu vou ler rapidinho, não vou explanar muito, para a gente tentar concluir hoje, tá? Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar para os irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levaram-na sobre os ombros, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Mas quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia feito, disse: maldita seja Canaã, escravo de escravo para os seus irmãos. E se você for ver a história, você vai ver o que aconteceu com os filhos de Cã depois. Tudo porque Noé lançou uma palavra. Lembra que eu falei no começo que a palavra do pai, o pai tem uma autoridade espiritual. Se um vizinho lançar uma palavra contra o teu filho, não tem efeito. Não tem efeito não. Ah, o vizinho nem te conhece, o seu filho está nem para o vizinho. Se um amigo da escola lançar uma palavra para o teu filho, não tem efeito. Mas se você lançar uma palavra para o teu filho, toma cuidado. Aqui Noé, acho que na hora da raiva, da vergonha, ele lançou uma palavra, falou: Cã, para o seu filho Cã, maldito seja Canaã, teu filho. Ele não amaldiçoou nem o filho dele, amaldiçoou a geração do filho dele. E depois, se você pegar na história e for analisar e ver o que aconteceu,
Vocês vão ver a desgraça que gerou isso por causa da boca de Noé. Vamos lá. Omissão sacerdotal dos pais. Esse é o maior problema. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés, jogou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Deus tinha dado uma ordem, mas Moisés não estava tendo autoridade de sacerdote dentro da casa para cumprir o que Deus tinha mandado cumprir. A ordem era para poder cortar o prepúcio dos filhos e consagrar o Senhor. Moisés não fez isso com o seu filho. Sabe a pessoa que se preocupa demais com a igreja, se preocupa demais com a vida dos outros, cuida demais, cuida. O sobrinho vai em casa, o sobrinho é um amor, cuida do sobrinho, trata bem o sobrinho, mas os próprios filhos não tratam bem. A Bíblia fala que Zípora, a mulher de Moisés, tomou uma atitude. Ela pegou uma pedra afiada, ela corta o prepúcio do filho e joga aos pés de Moisés e fala assim: aí ó, você não fez ofício, seu frouxo. Mais ou menos isso. Por causa do quê? Por causa da omissão sacerdotal de Moisés. Eu sempre falo aqui para nós, homens, nós temos que ser os sacerdotes da nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos. Quando nós somos omissos, a Bíblia está dizendo que Deus estava procurando matar Moisés, e ele só foi livre por causa da sua esposa. Se a sua esposa não se posiciona, Moisés tinha morrido. A quebra da aliança dos pais, 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 até o 13. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os seus decretos, e os meus decretos, os quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei a mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Aqui Deus está falando para Salomão: Salomão, você não está obedecendo as minhas leis. Você não está fazendo o que é necessário fazer. A minha vontade, Salomão, é tirar o reino da tua mão e dar o reino para um dos seus filhos com você em vida ainda. Mas ele está dizendo: mas eu só não vou fazer isso por amor ao teu pai Davi, porque Davi ainda, Davi ainda ecoava no coração de Deus ainda. A sinceridade, a honestidade, a simplicidade de Davi ainda falava. Davi já tinha morrido, já estava morto, e Deus lembrou de Davi: só não vou tirar o teu reino por causa de Davi. Mas Salomão estava quebrando uma aliança diante do Senhor, e Deus só não puniu Salomão porque Davi tinha uma aliança com Deus e morreu aliançado com Deus. Aí está a importância de nós, pais, estarmos aliançados com Deus, para os nossos filhos também serem abençoados. Invocação de demônios familiares. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que tagarelam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? Vamos lá. Clamores e bênçãos dos pais e mães de joelhos. Deixa eu só explicar rapidinho, senão a gente não consegue ir para frente aqui. Existe um espírito maligno que ele é chamado assim, nós chamamos de herança espirituais. E eles são direcionados a algumas famílias, às famílias, para poder trazer destruição em determinadas áreas da família.
Se você parar para você analisar, se você conhecer alguém que bebe muito, aqui eu poderia dar um exemplo se tivesse aqui, mas não vou falar nome. Aqui tem uma pessoa que está se libertando da bebida e das drogas. Tá top, tá legalzinho na presença do Senhor. Durante esses 3 meses de processo, ok, tá uma bênção. Mas o irmão dele, que não bebia, que não usava droga, começou a beber. Começou a beber e usar droga. Olha para você entender. O que eu estou querendo dizer? Isso são demônios familiares. O que estava nele, agora não tem mais poder sobre ele. Ele falou assim, então vou pegar aquele que está mais vulnerável. Ele foi atrás de outro. Então nós temos que entender que existem espíritos familiares destinados para destruir famílias em determinadas áreas. A gente tem que abrir o olho para isso, para repreender e desautorizar esse espírito sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos filhos. Clamores e bênçãos de pais e mães de joelhos. Ana era uma mulher estéril que clamou por um filho. Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o lhe dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eucana teve a revelação teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, no devido tempo deu à luz ao filho, e deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o meu pedido. Então Ana falou que ia dar e deu. Ela falou que ia entregar e entregou o poder, o clamor de bênção de pais e mães de joelho. Vamos lá, Abraão ora pelo seu sobrinho. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave que eu descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Na manhã seguinte, Abraão levantou e voltou ao lugar onde tinha orado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra perante toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Aqui a Bíblia, a história é o seguinte: Abraão falou assim, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus falou, não, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. Mas Abraão sabia que não tinha 50 justos. E Abraão voltou e falou com Deus, mas se tiver só 10 justos, o Senhor ainda vai destruir? Aí Deus falou, não, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. Abraão volta e fala, sabia que não tinha 10 justos. Abraão volta e fala, mas se tiver só 5, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala, não, eu não vou destruir, se tiver 5. Mas não tinha 5 justos, na verdade nem Ló era justo. Eu acho que não tinha nenhum justo lá. Mas se Abraão tivesse pedido, por amor de Ló, o Senhor não destrói a cidade, Deus não havia destruído, porque é importante, aqui nós estamos vendo a importância do clamor, da intercessão de uma pessoa pelos seus filhos ou pelos seus parentes. Isaac intercede profeticamente por Israel. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac abençoou, dizendo, o teu cheiro é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda ao céu o orvalho da terra, e a terra a riqueza. Há muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos. Curvem-se diante de você os filhos da sua mãe.
malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Por isso, às vezes aparecem uns desavisados na internet falando assim: ai, para que tem que orar para Israel? Ninguém viu o que Israel fez lá com o povo como é que chama lá do... Quem que atacou Israel agora? Como é que chama? Esqueci, saiu do mente. Vamos, gente. A guerra de Hamas, certo? Palestina. É isso que estava atacando Israel agora? Foi o povo do Hamas? Ali na faixa de Gaza, enfim. Enfim, a história é assim, o seguinte: que Israel revidou com o ataque que eles fizeram e matou um monte de gente lá. Aí os desavisados que querem ganhar atenção na internet falam assim: como que pode o povo querer orar pelo povo de Israel? Como que pode? Olha quanta gente que eles estão matando, não sei o que. Cara, não importa, entenda, coloca uma coisa na cabeça: não importa o que o povo de Israel faça, eles podem ser o povo mais violento da face da terra, eles podem ser o povo mais esculachado da face da terra. Se Deus falou: os que te abençoarem, eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, está falado. Por isso que a Bíblia fala: oreis para que haja paz em Israel e sereis abençoados, serei próspero de riqueza, de dinheiro. Aqui não é história de caronchinho, nós temos que entender isso. Pastor, mas mesmo se o povo lá está acabando com as mulheres, estrupando mulheres, violentando crianças, aí nós vamos orar para esse povo? A Bíblia fala: abençoarei que te abençoarem. Pronto, e acabou. Está na Bíblia, acabou. Não tem o que falar. Israel abençoa profeticamente a sua descendência. Então Jacó chamou seus filhos: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir os filhos de Jacó e ouçam o que diz seu pai Israel. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e ele as nações obedecerão. Aqui está falando de Jesus, tá? Essa palavra profética está falando de Cristo. E ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas e as suas vestimentas. Avô e põe as mãos e intercede pelos netos. José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda, e Israel e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu as mãos direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora esse fosse o filho mais velho. E abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram seus pais, Abraão e Isaque, e o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo me redimiu de todo mal. Abençoe estes meninos, e sejam chamados pelo meu nome, e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresceram muito na terra. Essa palavra, ela ecoa até o dia de hoje. Até o dia de hoje, se você começar a ouvir algumas pessoas quando vão orar, vai dizer assim, ó: Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele está dizendo assim, ó, essa palavra que ele lançou, essa palavra que ele está falando assim, que os nomes dos seus pais e o nome dele jamais seria esquecido, e está até hoje. O poder da imposição das mãos é um sinal natural que comunica autoridade no mundo espiritual. A sua mão tem poder. A sua mão sobre a vida dos seus filhos tem poder no mundo espiritual. É o meio de conferir bênção, cura ou poder, principalmente espiritual. É a concordância de repartir uma unção. É uma ação sacerdotal que outorga as bênçãos do Senhor. Revela poder de transferência de unção e dons espirituais. A intercessão pelos filhos. Ore impondo as mãos sobre a cabeça e em voz audível, alta. Vai orar pelos seus filhos, coloca a mão na cabeça deles e ora.
Consagre os seus filhos e a sua descendência ao Senhor, quebrando todo vínculo com qualquer espírito ou demônio familiar. E fala alto: aqui o demônio familiar não tem poder, não vai agir sobre a minha vida. Revista os seus filhos da autoridade de Cristo e a armadura de Deus. Ensina eles a como se precaver para a vida. Quando for possível, concorde com o cônjuge e libere palavras proféticas sobre o futuro bendito dos filhos, da nora, do genro, a vida efetiva, emocional, financeira, ministerial e saúde. Convide o Espírito Santo de Deus para que tenha liberdade para ministrar arrependimento e a palavra de Deus em toda a sua vida. Destrone todo principado e potestade que porventura tenha sido invocado ou cultuado pelos antepassados, que possa estar influenciando ou perseguindo a vida dos seus filhos. Desautorize toda a confusão na mente toda a corrente de todo espírito imundo de incredulidade, vício, violência, sensualidade e rebelião. Ore para que haja arrependimento e que o temor do Senhor recaia sobre os seus filhos e a sua descendência. Desative todas as fúrias das trevas contra a sua herança e toda a abertura contra a prisão e cadeias espirituais dentro da sua casa. Nós estamos aqui aprendendo a importância de você orar e abençoar a vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Não deixe de orar pelo seu futuro, pela sua descendência, pelos que ainda hão de vir sobre vocês. Vamos ficar de pé? Eu falei a semana passada que eu ia trazer aqui um modelo de uma oração para vocês, mas foi tão corrido agora à tarde que eu acabei, a pastora me lembrou, já estava muito tarde, eu tinha outras coisas para fazer, eu não consegui tempo para isso. Mas eu vou trazer e vou deixar ali, tá bom? Aí quando vocês vierem nos cultos, durante a semana, domingo, pode pegar ali para vocês orar pelos filhos de vocês. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu quero pedir para que Deus ele venha fazer algo extraordinário através da sua descendência. Que o Senhor possa te abençoar de forma extraordinária. Eu profetizo que a sua casa será uma casa de bênção. Eu profetizo que os seus filhos serão orgulhos para vocês. Os seus filhos serão fonte de bênção na vida de vocês. Alguém disse para mim uma vez assim: os seus filhos serão a coluna do seu ministério. Eles irão sustentar o seu ministério. Eu acredito que seja em todas as áreas. Não somente na área financeira, mas na área da intercessão, na área ministerial. E eu estou debaixo de uma palavra sobre a minha família. E que essa palavra que o Senhor lançou sobre as nossas vidas alcance a sua família também. Alcance a sua casa também. Deus tem algo especial preparado para você. Feche os seus olhos. Apaga a luz, irmão. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eu quero que você, nesse momento de oração, eu ia até conduzir uma oração com você, mas eu peço que você ore você mesmo, que você interceda agora pela sua família, pela sua casa, que você mesmo fale alguma coisa com Deus, pela sua descendência, pelos seus filhos que ainda hão de vir, pelos seus netos que ainda hão de vir, ou os que já têm. Eu quero que você tire um momento, agora esse momento, para você falar com Deus. E que você clame ao Senhor nesse momento pela sua família. Nós estamos encerrando mais uma série de mensagens que é Casa Liberta. E nós aprendemos muitas coisas aqui nesses últimos dias. E eu tenho certeza que se nós colocarmos alguma coisa em prática do que nós aprendemos, nós seremos abençoados. Eu tenho certeza disso. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos te glorificando nesse momento, Senhor.
Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nesse momento eu declaro com os meus lábios, Senhor, ó Deus, que os meus filhos são pertencentes ao Senhor. Que os meus filhos pertencem, Senhor, ó Pai querido, à Tua casa, ao Teu altar. Senhor, eu oro agora, eu quebro, eu dou uma ordem no mundo espiritual, Senhor. Que seja quebrado, Senhor, ó Pai querido, qualquer aliança no mundo espiritual, Senhor. Qualquer vínculo, Senhor, ó Pai querido, com espíritos ou com demônios familiares sobre a vida dos meus filhos, Pai. Eu peço, Senhor, que os meus filhos sejam nessa noite revestidos, Senhor, ó Deus, da autoridade de Cristo sobre a vida deles, Pai. Protege eles, Senhor, com a armadura espiritual, Senhor. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, eu libero agora, Senhor, uma palavra sobre a vida da minha família, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Pai querido, que haja bênção, Senhor Deus, na sua vida afetiva. Que haja bênção, Senhor, na vida emocional. Que haja bênçãos na vida financeira, Senhor. Que haja bênção, Senhor, na vida ministerial, na saúde da Tua igreja, dos meus filhos, da minha casa, Senhor. Espírito Santo, eu te convido para que você tenha liberdade, Senhor, de ministrar sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. De ministrar arrependimento, Senhor, e que a palavra de Deus, ó Pai querido, Pai eterno, venha ser, ó Pai querido, a base, o alicerce da minha família, Senhor. Seja destruído agora, Deus, todo principado, toda potestade, Senhor, ó Pai querido, todo, Senhor, todo espírito, ó Deus, que possa ter sido, Deus, invocado, Senhor, clamado, chamado, Senhor, ó Deus, pelos nossos antepassados, que possa, Senhor, influenciar diretamente a vida dos meus filhos, ó Pai. Eu dou uma ordem agora, Senhor, seja destruído, Senhor, qualquer vínculo, qualquer aliança, qualquer pacto, Pai. Eu desautorizo, Senhor, na vida da Tua igreja, na família, nos filhos do Teu servo, da Tua serva, Deus, toda confusão mental, Senhor. Deus, toda corrente de espíritos imundos que tem tentado aprisionar o Teu servo, Senhor Deus, trazendo incredulidade sobre a vida dele, trazendo vício, Senhor, trazendo violência, trazendo espírito de sensualidade, de rebelião, Deus, que seja desautorizado agora e caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu peço agora que haja arrependimento em nossa casa, Senhor. Que haja arrependimento em nosso lar, Senhor. Que a bênção do Senhor recaia sobre a minha família. Que a bênção do Senhor recaia sobre a Tua igreja. Toda a fúria das trevas, ó Deus, está desautorizada agora em nome de Jesus.